Há um bom tempo atrás, durante a Guerra dos Clãs, dois clãs fizeram uma união e assim fundaram uma vila, a Vila da Folha, Konoha para os íntimos. E os clãs que fundaram essa vila foram o clã Senju e o clã Uchiha. Mas eu tenho certeza que não foi só eu que notei que durante a história de Naruto, pouquíssimos Senjus apareceram. O que aconteceu com os fundadores de Konoha? Sabemos que os Uchihas, o Itachi passou a katana em geral. Mas e os Senjus? Eles foram extintos também? Te conto hoje. Fala galera nerd da internet, eu sou Ezek e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Naruto com toda certeza é uma obra com uma das melhores histórias, mas como toda boa história, há furos, e Naruto apesar de ser tão bom, tem bastante. Mas uma coisa que Naruto fez e faz muito bem foi o conceito de clãs na obra, principalmente na Vila da Folha, que tem vários clãs que formam a aldeia. Temos os Hyugas, temos os Naras, os Sarutobis, os Inuzukas, os Yamanakas, os Aburamis, entre outros. Mas entre vários clãs, os mais importantes são os que fundaram a aldeia, o clã Uchiha e o clã Senju, pois Konoha foi fundada por membros desses clãs, Hashirama Senju e Uchiha Madara. Ao passar dos anos, sabemos que o clã Uchiha foi pra vala, pois o Itachi matou geral. Atualmente em Boruto, os únicos que carregam DNA Uchiha, sem ser através de experimentos, são o Sasuke e a Sarada. Eles são os últimos da linhagem de sangue. Já os Senjus, se formos parar para analisar, dá pra contar no dedo o número de Senjus que aparecem no anime, sem contar os figurantes dos flashbacks. São eles Hashirama, Tobirama, Tsunade, Nawaki, Kaorama e o pai do Hashirama, o Batsuma Senju, e o Itama, que é citado, só que ele já aparece morto. Esses são os únicos Senjus que aparecem na obra, tirando os figurantes. E um ponto muito importante que eu tenho que falar é que cada clã tinha um canto onde ficava em Konoha, onde fica o clã Inuzuka, o clã Aburame, o Nara e todos os outros, mas não tem citação de onde fica a parte dos Senjus. Os Uchihas tinham as partes deles, por que eles não? Agora eu tenho que te dizer o que pode ter acontecido com o clã Senju. Vou te contar as possíveis hipóteses, mas antes já comenta o que você achou que aconteceu com eles e aproveita para deixar um like se está curtindo o vídeo até aqui. Primeira, eles são a maior parte de Konoha. A primeira teoria sobre o clã Senju ter sumido é positiva. É que assim, quando Konoha foi fundada, era somente dois clãs, o clã Senju e o clã Uchiha. Mas com o passar do tempo, outros clãs foram se juntando. Mas na real, o clã que tinha mais membros eram os Senjus. O número de pessoas no clã Senju, eram muito maior que o dos outros clãs. Inclusive, isso é dito na obra pelo próprio Uchiha Madara, quando ele diz que os Uchihas estão diminuindo. Na verdade é que o número de Uchihas era menor que os de Senjus, ou seja, eram muito mais Senjus do que Uchiha, isso é fato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o clã Senju sempre esteve em maior número em Konoha. Eles praticamente eram cerca de 60 a 70% dos habitantes de Konoha. Claro, isso quando Konoha tinha sido fundada. Com a junção de outros clãs, começou a rolar uniões entre clãs. Membros de clãs diferentes começaram a se casar e assim ter filhos. Meio que forma uma subcategoria dentro desses dois clãs. O que pode ter acontecido com os Senjus é que simplesmente eles se misturaram com toda a Konoha. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo do que pode ter acontecido. Uma membro do clã Senju se casou com um membro do clã Yamanaka e tiveram um filho. E sim, pode acontecer da criança levar o sobrenome só de um dos pais. No Japão e na China isso é muito comum, os filhos levarem somente o sobrenome do pai. Assim, a criança pode ter o sobrenome de Yamanaka, mas também carregar sangue Senju, só não leva o sobrenome. Porque se formos parar para pensar friamente, se um membro do clã Senju se casar e ter filhos com outra membro do clã Senju, seria um pouco errado, afinal seria parente se casando. E eu acho muito possível que isso tenha acontecido para fortalecer as uniões dos clãs na aldeia, que era uma coisa que o Hashirama queria, que os clãs fossem mais unidos. E se você se pergunta se isso pode acontecer em Naruto, é só você ver Boruto que você vai ver que isso acontece em uma boa. Porque a Hinata é uma Hyuga que tem filhos com o Uzumaki, o Sasuke é um Uchiha que tem filho com uma Haruna, e tanto a Sarada como o Boruto carregam o sobrenome dos pais, Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha. Em resumo, o clã Senju se misturou com os outros clãs, só que as gerações seguintes levaram o nome dos outros clãs, em vez dos Senjus, e por isso o clã Senju não é tão citado, porque eles estão em toda Konoha, em todos os clãs. Segunda, foram extintos.
A segunda teoria já é negativa, e a verdade mesmo é que tem a possibilidade do clã Senju ter sido extinto. Acompanhe o raciocínio. Antes de Konoha, assim como as outras aldeias ninjas serem criadas, existia a Guerra dos Clãs, aonde os clãs ninjas agiam mais como mercenários e eram contratados principalmente por senhores feudais. E os clãs que predominavam essa guerra eram o clã Uchiha e o clã Senju. Depois de muitos anos de batalha e mortes para todos os lados, o clã Uchiha e o clã Senju fizeram uma aliança, e assim surgiu Konoha. E depois os outros clãs foram entrando para a aldeia, e isso fez acontecer a paz, com Hashirama sendo nomeado o primeiro Hokage. A fundação da Aldeia da Folha influenciou outros países, fazendo eles fundarem as próprias aldeias ninjas, e surgiu ali as 5 grandes nações ninjas: a Vila da Folha, Vila da Areia, Vila da Nuvem, Vila da Neva e Vila da Pedra. Essas são as vilas que possuem um líder Kage: Hokage, Kazekage, Raikage, Mizukage e Jutsushikage. Depois das 5 grandes nações surgirem, ocorreu um pequeno período de paz, pequeno mesmo, pois logo depois começou a primeira grande guerra ninja entre as nações, isso muito por culpa do Madara. Tá, a guerra começou de novo e todos os ninjas teriam que lutar. No início dessa guerra, o Madara já estava morto e o Hashirama tomou a frente da guerra, liderando não só um, mas vários membros de vários clãs da aldeia, principalmente membros do clã Senju. Essa guerra durou anos e em algum momento o deus dos shinobis Hashirama veio a falecer, e com isso Tobirama Senju foi nomeado o segundo Hokage. E foi aqui que as coisas deram ruim pros Senju. Quando Tobirama assumiu o posto de Hokage, eles ainda estavam em guerra, ainda era a primeira guerra. E se tinha uma galera que o Tobirama não confiava de jeito nenhum, era a galera dos Olhos Vermelhos, os Uchihas. Não só os Uchihas, o Tobirama era o cara que não confiava em ninguém. Então eu acredito que sim, o Tobirama colocou sim os Uchihas para lutarem na guerra também, mas não à frente da guerra. Eu acredito que o Tobirama colocou os Senjus à frente da guerra, porque ele não confiava nos Uchihas. Então os primeiros batalhões eram liderados pelo Tobirama, formados unicamente de Senjus, até que o número de Senjus começou a cair drasticamente, porque tava todo mundo morrendo. E isso começa a mudar mesmo quando o Terceirão assume como Hokage, e o Tobirama morre lá se sacrificando, nomeando Hiruzen Sarutobi o terceiro Hokage. Lembrando que a primeira guerra acaba mesmo quando o Terceirão assume. Claro que depois veio a segunda e a terceira guerra, que pode ter terminado de extinguir os restantes de Senjus da Folha. Mas me diz você, jovem nerd, o que você acha? Acha que o clã Senju foi extinto? Acha que eles se misturaram com Konoha? Acha algo diferente? Manda aí nos comentários ou lá no Instagram também, @EzequilNit ou @canal SpeedNerd. Podemos fazer um vídeo aqui com a sua sugestão e te divulgar. Assista mais algum vídeo do canal se tiver com tempo, sobre Naruto, sobre outro anime, sobre uma série, sobre um filme. Eu fico por aqui, te espero na quarta ou no sábado. Valeu, tamo junto!